aí, gente, tudo bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já me segue aqui embaixo, já deixa seu like, já comenta. Ele tinha que tirar onda, né? Ele adora fazer isso. Eu tava prestando atenção esses dias e vi que eu nunca contei a história do nosso casamento. E foi um negócio assim tão lindo que eu disse: amor, a gente tem que sentar e contar essa história pro pessoal, porque, sério, gente, foi lindo o que E deu quando a certo. gente foi lá nos Estados Unidos, a gente contou a muita gente. E aqui a gente praticamente não contou a quase ninguém. Mas antes da gente começar, tem alguns detalhezinhos que eu preciso que vocês saibam antes pra poder fazer sentido toda a história. Então, bora lá. Eu fui criado na igreja, né, desde pequeno. E eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Já no meu caso foi um pouquinho diferente. Os meus pais não eram evangélicos quando eu nasci. Eu conheci Jesus ainda novinha, mas eu me afastei e eu só vim voltar depois com quase 18 anos. E agora que vocês já sabem o contexto, vamos pra história. Eu tava namorando um outro rapaz. E o que aconteceu? Ele ia trabalhar naquela noite e me levou pra um evento. Só que chegando lá, eu fiquei completamente sozinha. E aí eu fiquei rodando lá no lugar e de repente, sem imaginar que eu ia encontrei Michael por lá. E a gente já se conhecia naquela época, né? Mas tem um pequeno detalhe. Ele não tava falando comigo porque ele tava com raivinha que eu tinha dado um fora nele. Não foi assim não. Ela tava perdendo tempo com o rapaz enquanto eu estava orando pela minha esposa, né? E naquele dia ela nem sonhava que estava se realizando a primeira prova que eu tinha feito com Deus. E só abrindo um parêntese, eu pedi a Deus por volta de 16 anos de idade que a minha primeira namorada fosse a minha esposa. Corajoso. E ele, eu não sei se eu mais me arrependi ou mais... Tô brincando. É isso aí, eu fui a única. Mas continuando, meu namoro não tava lá essas coisas e aí acabou que terminou. Com poucos dias aconteceu de eu reencontrar este rapaz aqui em outro lugar. E aí eu falei o seguinte: terminei o namoro! Foi bem assim, eu não sei explicar porque que eu falei isso. Ela sabe explicar. É porque ela já tava, entendeu? Aí não tá querendo assumir no vídeo, né? Porque fica feio e tal. Se acha? E aí eu me animei, viu? Agora ela tava livre e eu fui ser aquele amigo que é a parte chata, viu? Ajudar a esquecer o ex, que é bem complicado. E aí outro dia, depois da minha aula da faculdade, a gente já vinha se falando, né? Com mais frequência agora. Eu peguei e chamei ele pra sair. Só que aquela coisa, né? Eu tinha saído de um relacionamento, cidade pequena. Aí falei logo, tem que ser num canto assim que não tenha muito movimento. E nesse dia se cumpriu a segunda prova e ela nem sabia. Tudo estava acontecendo ali Por baixo dos por panos. baixo dos panos. Só que aí aconteceu o seguinte, foi crescendo um sentimento, sabe, dentro de mim que era muito forte. Mas eu não queria compartilhar com ninguém, porque eu achava que tudo tava acontecendo assim muito rápido. E aí, tava, né? eu acho que fazia tipo assim 2 meses que eu tinha terminado o outro relacionamento. E aí eu fiquei esperando a terceira prova e ela não aconteceu no prazo que estava previsto. Eu fui procurar o pastor que me acompanhava, né, durante todo esse processo e ele recebeu algo de Deus e ele me falou que eu aguardasse, não se desesperasse, que eu estava pensando que já tinha perdido aflito. tudo, que tinha acabado tudo, que não ia dar mais certo. Ele disse que tivesse calma, que tinham acontecido algumas coisas e que eu ia entender um pouquinho mais na frente. Eu tinha dito a Deus que eu tava achando assim tudo muito rápido e que eu não me sentia pronta, sabe? E aí eu meio que orei assim, só falando mesmo, desabafando com Deus aqueles momentos que a gente tem, né? E eu disse, quando o Senhor achar que é o tempo certo, o Senhor vai me mostrar de uma forma clara. Quando foi poucos dias depois, eu sonhei com esse bonito. O sonho era o seguinte, a gente tava meio que entrando num barco, se despedindo das pessoas.
E aí, quando a gente entrava no barco, que a gente sentava, a gente tava vestido com roupa de casamento, que tinha acabado de casar. E a gente olhava assim pra aliança e eu dizia, eu não acredito, foi muito rápido. E ele estendia a mão também e olhava e dizia, realmente foi rápido demais. E a gente dava as mãos e aquele barco saía. Aconteceu que ela mesma tinha algumas coisas para compartilhar e estava querendo alguém que conversasse com ela, um pastor, e me perguntou, você me indica alguém que eu possa conversar? Claro que eu não podia falar de nenhuma das provas, né? Eu tinha combinado tudo com o pastor, que ele tinha, na verdade, me pedido que eu não contasse nada. E eu disse, tem um pastor, você pode ir lá e conversar com ele. E aí levei ela até a sala e quando a gente entrou, eu já ia saindo, por quê? Porque era um assunto dela com o pastor. Ele disse, não, você pode ficar. E de repente, ela sem saber de nada, ela conta a terceira prova. E aí, menino, já sabe, né? Era eu, o pastor, alegre, sorrindo e brincando e aquela alegria dentro da sala e ela... Eu tava tipo assim, o que é que tá acontecendo? Esses dois estão malucos? Sem entender completamente nada. Mas aí eles começaram a me contar, né, toda a história das provas, do propósito que ele tinha feito com Deus, juntamente com o pastor. Mas aí, mesmo assim, eu fiquei, como assim, gente? Peraí, eu vou... Era pra casar, não tinha como correr, entendeu? O que eu fiz foi pra casar, foi minha esposa, então a lei eu não perdia mais não. Viu? Não tinha jeito. Depois tinha que chegar pro sogro, né? Eita. Cheguei lá, sério, né, e tal, sentei. Todo suado. Todo nervoso, mas estava convicto, porque Deus tinha falado de forma mais clara impossível, né? E tinha um detalhe, Deus cuidou de tudo em relação a sentimento. Então, não foi assim, a Cíntia vai casar com o Marco e acabou, se ela vai ter que aceitar, como existe muita coisa dentro da igreja que é assim. Existia um sentimento já dentro da gente muito forte que cresceu muito rápido, né? Em paralelo com tudo isso que estava acontecendo. Sentei os dois lá e disse, e já soltei indiretazinha dizendo assim, ó, aqui, ó, as provas foram pra casar depois, já vão sabendo que aqui não é um teste não, entendeu? Ele já queria dizer assim, olha, eu tô pedindo sua filha pra casar. Foi mais ou menos aí. E depois desse negócio todo, meu pai já foi logo curto do jeito que ele é. O pai é um anão, viu aí? Isso daí tem que colocar. Depois desse negócio todinho, meu pai foi logo direto ao ponto. Deus abençoe. As coisas seguiram acontecendo da mesma forma, tudo muito rápido. Com 6 meses a gente ficou noivo e depois com 1 ano e 3 meses a gente já tava casando. Isso, contando tudo, né? Namoro, noivado e casamento, 1 ano e 3 meses. Exato. E teve muita história. Foi muito aprendizado. Foi muito aprendizado, muitas experiências com Deus, que aí são assuntos para outros vídeos. Não significa que porque Deus tinha aprovado a nossa união, tudo ia ser fácil, tudo ia ser lindo. Muito pelo contrário, foram muitas provas. Muitos desafios. Independente de você achar muito difícil isso acontecer na sua vida, porque também a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha. A forma que ele fez comigo, ele pode fazer completamente diferente com você. Ou já pode estar fazendo de uma forma totalmente diferente. Mas o que eu quero que você perceba é que nós tínhamos histórias, os dois estavam frustrados, cada um por seu motivo. Histórias bem diferentes, Exato. Né? Eu já tinha tentado, nesse caminho aí, dos 16 aos 28, eu tinha dezenas de tentativas frustradas. Vocês acham que é quietinho só porque tinha pedido a Deus? Mas não. Não, tava tentando, né? Claro, né? Tem que tentar. E eu tava, mas não dava certo. Então, depois de vários anos nessas tentativas, eu entendi que Deus tinha realmente ouvido meu pedido, porque não dava certo nada. Uma grande lição com isso, a graça de Deus, que é o favor imerecido, que me alcançou e alcançou a vida dela, que apesar de ter tido relacionamentos, não conseguia ser feliz. Sempre saía muito frustrada. Isso. E sempre era muito mais desgastante um relacionamento atrás do outro. E aí eu vivia reclamando muito porque nunca dava certo, porque isso e aquilo. Quando eu vi que foi até bom pra mim, porque eu me poupei de muitos desgastes que eu acompanhei
Depois ouvindo. Depois ouvindo. Quero que você leve isso como o que Deus pode fazer na sua vida. Independente do nosso testemunho ter sido dessa forma, creia que Ele faz na sua. Da forma dele, porque Ele tem multiformas de fazer as coisas. Mas no final é esse favor imerecido que a gente recebe, por isso que a gente está aqui compartilhando com vocês. Se a gente não tivesse esse sentimento de que a gente não merecia o que a gente recebeu, a gente não iria compartilhar. E eu quero finalizar só relembrando uma coisa que às vezes a gente esquece. A gente faz os nossos planos, a gente tem as nossas metas, mas Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dessa história, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, curta esse vídeo. É isso, que Deus abençoe vocês. Um beijão e até o próximo. Tchau! Tchau!